Fala, meu povo, Japanar aqui para mais um Jornada do Forex. Hoje é 9/7 de 2023. Fazer a nossa análise semanal. O que esperar para a semana? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de investimento, é mesmo uma análise que eu faço principalmente para vocês e para mim, para acompanhar o que esperar no mercado, principalmente o mercado internacional. Vamos lá fazer o nosso bate-papo. Semana passada não tivemos Forex Call. E agora estamos de volta para fazer mais um Forex Call. Semana passada o foco de atenção foi no payroll, na folha de pagamento dos Estados Unidos, onde teve uma leve caída em relação à expectativa, porém isso não foi muito animador por conta de que isso aí, o relatório de emprego, ele mostrou também uma certa inflação nos salários, ou seja, o mercado tende a estar ainda aquecido e os temores de aumento da taxa de juros se mantêm mais ativos, né? Porque a gente teve um não aumento no mês passado da taxa de juros. Pode ser que agora o Powell, ele resolva aumentar a taxa de juros em alguns pontos e ainda mais um aumento ainda nesse ano de 2023. E isso vai mexer muito com os mercados. Não tem como, pessoal, não olhar para o mercado americano, tá? Tudo acontece no mercado americano. Ah, mas eu só opero Forex, pares de moeda. Tudo bem, mas não custa primeiro bater o olho no mercado americano, depois vai para o internacional, vai para o Reino Unido, enfim, ou no euro, né? Ou então outros pares de moeda. É muito interessante. Uma coisa é certo que todos os mercados estão muito tensos em todos os mercados, todas as nações, tá? Vamos lá que esperar para a semana. A gente tem na segunda-feira. Vamos olhar aqui que nós temos. Opa, vamos olhar aqui uma bolinha e pronto. O que nós temos para a semana? Nessa semana temos de forma interessante para ser analisada. A gente tem uma notícia aqui do discurso Reino Unido, terça-feira, estoques de petróleo, ficar sempre no alerta. Vamos olhar no gráfico depois, vamos ver que o petróleo continua eternamente lateralizado, então vamos ficar esperto aí no que tem na terça e na quarta-feira para ser anunciado. Vamos lá um pouquinho mais de quarta-feira, temos aí os CPIs. O que são os CPIs? Os CPIs, esses caras aqui, todo mundo fica de olho nesses caras. Nos CPIs, e tem até um membro do FONC que vai falar, mas há uma expectativa que tenha uma diminuição da inflação, né, no ponto de vista do consumidor, tá? E vamos olhar aqui o CPI de junho, anual, e já o mensal, um leve aumento no mensal, e uma expectativa aqui no anual, com base nos relatados de junho, que comece a cair. Será que vai cair? Se cair, começar a ter sinais de indicadores que está caindo, não teremos aumento de juros, tá? Olha só que interessante, a galera que opera o dólar canadense, temos taxas de juros na quarta-feira. Expectativa é que eles vão aumentar em 0,25 a taxa de juros. Se aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer com os mercados? Há uma tendência em diminuir o apetite ao risco à renda variável, né? Vamos olhar um pouquinho mais para baixo. Temos quinta-feira, pedidos de subsídios de temos o PPI aqui nos Estados Unidos também, aqui, O PPI são os dados de inflação, né? Os dados de inflação sob o ponto de vista agora do produtor. Tá? Antes da gente, agora do produtor. Se vocês quiserem algum conteúdo específico sobre indicadores econômicos, comenta aí que eu faço lá no canal Já no Trade, beleza? Sexta-feira temos alguns outros dados, nada muito relevante, e depois PIB no domingo do lado da China. Vamos direto agora para os gráficos, que é onde interessa e onde que a gente vai.
Vamos começar aqui com o EURUSD. Eu vi uns comentários, o EURUSD tá amassando o euro. A gente pode ver que alguns cenários aqui não respeitou uma alta como eu tinha colocado nesse canal, mas está fazendo um movimento muito bacana. Depois dessa tendência aqui de testar uma SLTB macro majoritária, tá vindo lá de baixo, tá vendo? Tem uma LTB lá de baixo. E essa LTB, a gente pode até tirar outras aqui, ó. LTB não, gente. LTB não, LTA, tá? Desculpa. Então, esse nível de preço aqui, a gente tem essa movimentação muito bacana de uma correção em muito simétrica, apontando já por esta vela aqui, sexta-feira, um sentimento muito altista, e a gente vai buscar de novo essa região aqui em cima. Então, os próximos alvos vai ser testados do EURUSD, vai ficar nessa região aqui, tá? Isso aqui vai ser uma região de teste muito forte, ou então o mercado vai ficar eternamente lateralizado nessa região aqui, daqui até aqui, tá vendo? Pode ser que ele fique no canal infinito, tá? Nesse range aqui do EURUSD, mas a tendência nesse exato momento é ele estar retomando. Temos um movimento muito claro aqui da teste, estamos num topo mais alto, ou seja, está, né, formando aqui um afunilamento para apontar para cima, ou então um movimento de reversão muito bacana e com um rompimento fora do canal da tendência intermediária. Então vai buscar aqui essa região dos 1000. Então tendência altista aqui para o EURUSD, retomando esse canalzinho de alta, testando aqui a LTA, ó, bem bacana, testando a LTA várias vezes. E quem acredite também, ó, a gente tem também uma formação de um triângulo ascendente se formando. Esses são cenários. Tem cenário para queda? Esse aqui é o cenário para alta. Cenário para queda tá um pouco complicado. Não estou vendo gatilhos para alta, estou vendo só gatilhos para movimento altista, desencadeado principalmente por esta vela aqui embaixo, né? Fez movimento, mais uma impulsão. Aqui vai ser o ponto de decisão do EURUSD. Vamos para o USDJPY. Correção muito forte aqui do USDJPY, testando 1,45, que foi um dos níveis que sim, há muito tempo eu tenho falado aqui, né? Eu deixei aqui faz tempo, porque é um nível importante que estava vindo lá de trás, né? Tá vindo lá de trás aqui, que foi muito brigado nessa região, rompeu, testou e foi perdido de forma muito forte aqui, ó, nessa região do 145, onde desencadeou o que? Todo esse movimento de queda. Então, esse movimento de queda, toda essa riscalhada que eu tenho aqui no gráfico, ó, foi a partir de 145. E o mercado, o que ele fez? Ele foi lá, caiu, voltou lá naquele ponto de interesse, no 145, e agora pode começar a cair novamente, tá? Então, um ponto muito forte e que foi rejeitado também muito fortemente. Tendência é sim de queda, não dá para rejeitar barras assim, movimentos de queda. Então, venda forte a princípio no USDJPY, alvos descartados, já buscou essa projeção, passou quase 100%. Vamos testar aqui pontos de parada, onde que a gente pode ver o USDJPY. Vim testar aqui regiões como 137, se mantém válida. Essa região aqui está muito brigada. Então, ó, esse nível aqui, ó, pode ser o primeiro ponto de parada do USDJPY, ou então voltar a testar esse nível de rompimento, onde a gente teve esse rompimento nessa região aqui, né? Então, testou, ele rompeu e veio testar e também formou outro movimento de rompimento. Então ele vai testar o 140 e vir testar depois o 147. Se ele perdeu o 137, aí meu galo vem buscar o 130, que foi outra região de rejeição desse padrão, dessa estrutura de queda, foi rejeitada, onde encadeou todo esse movimento. Então temos 140, 137 e 130. Temos cenários para alta? Não temos cenário para alta. Se a gente olhar até no semanal, está muito esticado. Ixi, Maria, o semanal aqui, ó, me deixou um padrão que me chama a atenção. Padrão de engolfo. Um padrão de engolfo
em um topo, depois uma movimentação muito expressiva, engolfando, perdendo o movimento. Então ele pode fazer simplesmente o padrão de topo duplo, né? Ele pode fazer isso aqui, fazer uma rejeição, um topinho mais baixo, e aí sim ele vem buscar níveis muito mais baixos, tá? Aqui na casa dos 127 pontos, seria um ponto interessante. Ou aqui mesmo nos, exatamente, 127 é o alvo de semanal para o USD-JPY. Pensaria assim em vendas de longo prazo. Para quem curte, quem está operando o USD-JPY, cuidado com os comprados, tá? Pensar em compra agora, depois de um movimento grande, é absurdamente impossível. O NZD-USD. Eita, isso aqui eu gosto, curto o NZD-USD porque é um ativo que para que ele está sempre trabalhando de forma lateral. Dá para fazer preço médio, médio para frente, médio para trás, defender posição, né? A gente está aqui trabalhando agora nesse canal. Pode ser que ele forme um triângulo ascendente nessa região. Se eu conseguir desenhar ele, eu vou conseguir ajudar vocês aqui. Alvo está no movimento altista, tá? Testou, está e vai vir testar essa regiãozinha. Então o alvo está curto ainda para compra. Compra de alvo curto do NZD-USD e ele vai formar um belíssimo padrão, ou então ele vai dar uma recuada ainda antes de vir buscar essa região. Mas interessante para montar a posição. Cenários para queda, se a gente pegar um cenário muito mais macro, né? Vamos dar um zoom out no gráfico. Vamos dar um zoom out no gráfico, a gente vê assim movimentos zigue-zagues descendentes, né? Zigue-zagues descendentes, porém sem um padrão, né? A gente vê que ele sobe, desce, forma fundo mais alto, fundo mais alto, mas com topo mais baixo. Então é tendência de mercados que se lateralizam, lateralizou, caiu, lateralizou, vai se impulsionando. Interessante. Essa é a característica do ativo, né? A análise técnica vai funcionar, vai representar os padrões, só que ele vai se trancar, ou seja, a volatilidade do ativo ele é menor, né? Ele é menor. Muito bom para quem trabalha a posição e consegue aí defender a posição. GBP-USD alavancou, né? Assim, deslanchou, saiu da região de suporte, nessa região aqui, saiu, testou, fez a correção. Olha que interessante essa correção. Poderia ter desencadeado uma queda, mas estava muito defendido por essas regiões de suporte, muito e resistência. Interessante. Agora é esperar, porque ele tem cenários agora, os alvos do GBP-USD para compra, tá? Para compra eles estão buscando quase topos, né? Ó, não tem muito topo ainda para buscar, mas o cenário, a gente dá um gráfico, um zoom out pro gráfico, é cenário altista, tá? Buscar novas e novas máximas é a tendência que eu vejo aqui pro GBP-USD. Temos aí cenários para queda? No momento eu acho que não. Não vejo velas expressivas para vir para queda, para correções, a menos que ele venha testar agora essa região aqui. Essa aqui é um alvo curto prazo, e depois ele volte a trabalhar agora nessa região. Pode ser que ele comece a ficar de lado depois de tanta movimentação, ele não consiga pegar a impulsão. Precisa que acumule o preço, né? Os interessados precisam acumular suas posições, montar e romper depois para alvos maiores, tá? Mas tendências fica nessa região e fica nessa região também, que é uma região largamente defendida, onde desencadeou todo este movimento de queda do GBP-USD lá em 2022. Ó. Toda essa tendência aqui de queda, tá vendo? Essa movimentação grande que a gente tem de queda aqui, foi desencadeado lá atrás, né? Ó, rompimento, toda essa estrutura, olha, ele começa a subir. Vamos olhar no semanal? Então, estamos aqui. Então, alvos do GBP-USD, e
A gente tem o alvo macro aqui desse ombro, cabeça, ombro no semanal, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, o famoso OCOI. Nós temos este alvo, está apontando aqui, no 143. É o alvo do GBP/USD, que vamos ver se isso aqui responde, ó, corresponde aqui a um nível interessante, né? Um nível interessante aqui em cima, 1,43. São esses dois últimos topos que a gente tem ali. Então, para quem acredita na análise técnica, nos padrões, e é muito forte porque nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro, vamos listar em fundo histórico, né? E sem novos suportes aqui embaixo, né? A gente não tem suportes mais para ele vir testar, para ele vir aqui buscar, ó, não tem mais nada, tá vendo? A gente está praticamente num fundão histórico desde, sei lá, 1900 e alguma coisa. Então é interessante sim para no longo prazo, para a galera aí que curte carregar posição, ou até mesmo no diário, swing trade, carregar posições de compra no GBP/USD. Vamos para os índices. Vamos lá, o Dow Jones, tanto o Dow Jones quanto o S&P, vamos olhar os dois juntinhos, depois a gente vai para o S&P, tá? Mas a gente vê aqui que depois dessa movimentação, que nós temos em topo, praticamente aqui, está bem claro, um topo duplo em topo duplo, olha só, um topo duplo em topo, né? É de chamar atenção, para mim chama muito atenção. Para o que um enfraquecimento, uma tendência corretiva, vamos olhar os dois de ladinho, ó. Sem contar aqui que no SD, no Dow Jones, região de resistência forte, né? Aqui não buscou os 4.500 da... Acho que pegou, né? Agora não lembro se pegou. Vamos olhar aqui no S&P. Chegou a pegar os 4.500, quase pegou os 4.500, tá? Não chegou a pegar os 4.500, ou chegou. Enfim, pegamos quase buscou ali os 4.539, buscou os 4.500, ó, veio testar essa regiãozinha aqui, ó. Desencadeou todo esse movimento de queda, tá vendo? O que eu falo, ó? Quem é que desencadeou toda essa movimentação aqui? Quem? Foi a partir desse movimento, desse rompimento, certo? Porque daqui a gente tem um topo, quando ele perdeu esse topo, então vem todo esse movimento aqui. Então, os caras buscaram a liquidez nessa região, ó, deixou até um pavio aqui, foi lá, buscou e o mercado se perdeu. Então essa região do 4.500 era uma região para ser defendida, que a princípio foi defendida, sim, está aqui. E temos um cenário muito pessimista, né, para as quedas, tá? Pensar em compras? Não pensar em compras. Por quê? Temos topo duplo no diário. Já fico muito esperto. Vamos dar um zoom. S&P, tanto o S&P como o Dow Jones e principalmente o Nasdaq, tá? Nasdaq nem... Não vou nem se falar porque Nasdaq estava em topão, né? Movimento muito corretivo. Vamos ver como é que vai ser reagido depois dos dados de emprego. Mas eu diria que é queda, tá? E não é só por isso que é queda que eu estou com algumas operações vendidas, tá? Ó. Meu alvo para queda é os 4.200. Então, eu estou objetivando, né, sair aqui nessa regiãozinha aqui dos 4.200, 4.220, ó. 4.200 é um número aqui, toda essa região aqui, ó, é uma região onde o preço vai vir defender. Então, eu já vou sair um pouquinho antes, tá? Vou vir ali. Onde eu estou com algumas posições vendidas e espero que a análise vá para frente. Mas isso não quer dizer que vocês têm que vender, tá? Isso quer dizer que a minha visão agora por enquanto as compras já passaram, tá? O petróleo está trabalhando numa lateralização infinita. Então agora, se vier uma outra barra muito forte nessa região aqui dos 33, temos sim uma possível sinalização de alta, tá? Lembrando que sempre depois de regiões de lateralização,
pode vir uma acumulação, chamado ou só um breakout, ou então um power breakout, né? Que seria o famoso rompimento. Então a gente tem aqui toda essa acumulação de preço e uma explosão do movimento. Muito comum acontecer isso em mercados totalmente laterais, como esse aqui, né? Mas acontece muito aqui também em outros de afunilamento, ó. A gente tem aqui informações de cunha, informações de wedge ascendente, triângulo ascendente. Ou seja, porque o mercado ele vai se espremendo, o preço, os candles vão se espremendo e tem uma hora que você tem que ir para algum lado, tá? Precisa desafogar, né, os ativos. E a tendência que eu vejo agora para o petróleo, vamos olhar o semanal. Ó, totalmente lateral, né? É tenso, né? Ele começa, tudo isso aqui é lateral. Aí ele ameaçou vir para baixo, veio testar, estava muito próximo, né, a um suporte, né? Agora ele volta a testar aqui de novo esse suporte. Porém, se a gente vê uma vela de rejeição nessa região, aí sim a gente vê novas quedas. Mas lembrando, tá? A gente está com um petróleo a 70. Se ele cair para 38, não é só ele que vai cair. Uma queda tão brusca assim no petróleo vai desencadear uma ação assim de queda em outros mercados que você não tem nem ideia, né? Pensa no Brasil, nossa Petrobras vai derreter, tá? Então, por isso que o petróleo ele é sempre que nem uma moeda, né? Às vezes eles vão travando, eles vão segurando. Já o ouro está fazendo um movimento corretivo, já perdeu os interesses. Pode ser que a tomada de risco, proteção no ouro se finalizou e ele vai começar a buscar um nível justo, né, de precificação do ouro. Então a gente tem aqui que acredito que o ouro vai ficar lateralizado nas próximas semanas. Ele vai ficar nessa região aqui assim, tá? Não vai sair disso. Acho que não vai sair porque não tem muito interesse, não estou vendo, né, pelo menos. Então, o ouro fazer isso aqui, aí vai ficar um pouquinho aqui. Tá, eu acho que ele vai fazer movimentos laterais. Não vejo muito para o ouro, tá? No longo prazo, né? No curto e médio prazo. Agora, para outros mercados, quem se anima a operar um pouquinho mais fechado, um H4, até mesmo H1, aí pode ser que busque, né? Mas veja como as barras, quando vem os movimentos no ouro, são movimentos fortes. Ele vai acumulando e vem uma barra muito forte. Vai acumulando, de repente vem tudo isso aqui acumulando, ó. Vai devagarinho, de repente... Eu fico meio esperto, tá? Commodities, alguns ativos assim, tem que ter margem livre na conta aí para não cair nenhuma roubada. Vamos para as criptomoedas e o Bitcoin. Nossa, olha como tá arriscado o meu gráfico do Bitcoin, mas é assim mesmo. A análise ela é feita. Então, tenho alvos do Bitcoin para 27 e vamos olhar aqui, vamos tirar esta linha. Mercado trabalhando numa lateralização aqui, ó, toda semana. Tentou, olha só que interessante o Bitcoin, ó. O Bitcoin tentou, né? Ele fez essa movimentação aqui lá nos 27, certo? E veio altas, acho que foi altas de 5%, depois teve alta de 7%, depois teve uma outra altinha, eu acho de 4%. O pessoal ficou animado, né? E aí, ó, pavio, não conseguiu ganhar mais força, veio até aqui e bateram. Todos esses pavis aqui, pessoal, o que é? É vendedor batendo, rejeitando essa alta. Jogaram para cá, alguém defendeu, ou realizou, e o comprador defendendo posição, querendo jogar para cima. Vem defendendo. Só que tem uma hora que alguém vai perder essa briga. Quem tá comprando aqui embaixo, se o vendedor vier forte,
ele vai romper, vai acionar stops de vendidos, né? De comprados, perdão. Qual é o stop do vendido? O stop do vendido é a venda. Então, por isso que acaba vindo uma impulsão. E o meu alvo para o Bitcoin é na casa dos 27, perdão. Ou aqui nessa região, aqui deve cair nos 26k. Porque vai ser uma região que vai voltar, né? Ele vai voltar para onde desencadeou esse movimento que está meio manipulado, né? Ó, ele vem caindo. Se bem que a gente estava numa cunha descendente, a tendência era subir. Só que ele vai ter que vir buscar de novo algum ponto, né? De maior liquidez. E o ponto que tem é essa LTA que tem aqui, ó. Temos uma LTA nessa região. LTA. Uma LTA. Se ele vier romper para baixo, que eu acho que vai romper durante essa semana, ele vai buscar aqui 27 para testar a LTA. Alvo de 27,190. Ou então, né, buscar aqui esse ponto de gatilho, né, de momentum do preço, que vai dar aí quase uns 26, tá? 26,600. É o alvo do Bitcoin. Se ele perder, né, essa acumulação lateral aí, que eu acho que vai perder, né? Então ele vem aqui, ele vem testar, pode ser que ele venha testar e ele vem aqui buscar isso aqui, ó. E ele vem, acaba testando, né? Pode até perder um pouquinho a LTA, um pouquinho, deixa um pavio ali, né? Deixa um paviozinho, porque aí ele vem e testa. A gente começa a ter uma formação dessa LTB de curto prazo aqui. Então esse aqui é o meu alvo do Bitcoin. Temos um alvo. Será que tem algum símbolo bacana para colocar aqui? Não temos símbolos aqui na xStation 5, a plataforma que eu uso aqui para operar e também analisar o mercado. Acabei colocando um garfo. Então esse aqui é o alvo do Bitcoin. Bitcoin em pontos de decisão, tá? Atualmente vamos olhar quanto é que tá, quanto que está o Bitcoin agora nesse exato momento. Vamos lá, em tendência de alta, obviamente, né? Estamos trabalhando num topo, na casa aí dos 30 mil, beleza? Mas será que ele tem alvos para cima? Então a gente vai ter que ir no semanal. Ó, a tendência do semanal é dá para dizer que a gente está numa tendência altista, tá? Ó, não dá para enganar não. E o próximo alvo, o alvo para quem acumular Bitcoin vai ser os 40 mil. É os 40 mil ou então não, os 40 aqui, ó, os 45 que é o alvo do Bitcoin. Vou colocar bem certinho, os 45 mil é o último alvo de alta no Bitcoin no semanal. Porém, ele não está ganhando muita impulsão, tá? Essa vela semanal, tá? Pode ser que ele venha retomar. Se ele perder fundo, vier nos 27, estamos ainda numa tendência de alta, tá? Tendência de alta do semanal. O que ele não pode perder, essa LTA. Perdendo essa LTA, então ele faz o pullback, faz o famoso pullback, ele vem para cá, volta a acumular de novo aqui e vai lá testar níveis mais baixos. Que aí um alvo saudável seria aqui os 20k, tá? Os 20k do Bitcoin. Aí ia ser muito pessimista, tá? Para ele vir buscar os 17k. Só se ter algum crash, tá? Se tiver algum crash aí começar a quebrar mais banquinho, aí quebrar mais corretor de criptomoeda, pode ser que ele venha testar essas regiões menores aqui, ó. Esses que são os níveis 20, 24, que teoricamente foi testado, né? Já foi testado aqui, mas são regiões de defesa. Então temos alvos no 26, 24, 20. E vamos ser um pouquinho otimista aqui e colocar nos 17, tá? 17k do Bitcoin, que eu acho muito pouco provável. Essas regiões aqui vão ser largamente defendidas, né? Muito defendidas. Vamos olhar aqui o Ethereum. Ethereum trabalhando de lado, né? Trabalhando de lado, tentando, tá no curto prazo formando um padrãozinho, tentando criar um canal de alta.
Nesse exato momento, se a gente pega aqui, ó, trabalhou, está voltando de novo para esse canal. Não vejo muito interesse. Interessante para os acumuladores de Ethereum que acreditam no ativo. Cardano, ficar esperto, né, com algumas criptomoedas, principalmente a Cardano, por conta das regulamentações que está havendo lá dos ativos imobiliários, né? Aqui na Cardano temos um movimento interessante de padrão de topo fundo ascendente trabalhando em cunha ascendente, tá? Em triângulo ascendente. Pode ser que ele acumule e venha buscar este alvo aqui, 0,37. Seria um padrão interessante para ser testado aqui no Cardano. Porém, ele não está ganhando muita força, tá? Se a gente pegar dentro desse padrão aqui, o que ele está fazendo? As rejeições estão mais fortes, tá? Estão muito mais fortes. Está tentando subir, o vendedor está rejeitando, tá? Tá segurando nessa região. A tendência é que o preço vá para cima, tá? Mas para isso, a gente pode ver uma acumulação ainda ao longo do dia, ao longo da semana, né? Para ele fazer isso. E a Ripple, trabalhando de lado nesse exato momento, porém com uma tendência baixista, tá? Defendeu muito, defendeu. Movimentos, pode ser que ele ainda, se perder essa região, vem buscar aqui o 0,35, onde a gente tem, onde desencadeou esse movimento explosivo. Então ele vem testar aqui essa região antes para depois impulsionar mais uma alta, tá? Então esse é o alvo nessa regiãozinha aqui, ó. Seria um alvo interessante da Ripple, tá? Essa aqui, 0,37, alvo de queda para Ripple. Pensar em novas compras, levemente lateral, se te dá um zoom out no gráfico, a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla do que está acontecendo. Fechado, turma? Esse aqui então foi o Forex Call dessa semana. Fiquem espertos para as movimentações do que está acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos. Se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e também me segue lá no outro canal Japa no Trade para conteúdos educacionais. E vamos que vamos. Valeu!